Muito bom dia, professores. Que alegria ter vocês aqui para a gente falar mais uma vez dessa temática que é a inteligência artificial. E hoje eu vou compartilhar com vocês estratégias para a gente estar utilizando a inteligência artificial de uma forma mais efetiva, ou melhor, uma forma mais inteligente. Na semana passada, na nossa aula falando sobre inteligência artificial para professores, eu compartilhei com vocês algumas ferramentas que auxiliam os professores, né? E comentei um pouquinho que o principal ponto que o professor deve prestar atenção na hora de pedir auxílio para a inteligência artificial é em como o professor dá o comando, né? E hoje a gente vai falar sobre os prompts, que são os comandos que você dá para a inteligência artificial e que vão ser comandos cada vez mais efetivos, comandos inteligentes, como eu gosto de dizer, né? Que vão trazer respostas mais certeiras para vocês. Vou dar um exemplo aqui para a gente iniciar. Ontem eu estava fazendo uma avaliação de uma disciplina minha, que eu trabalhei aprendizagem baseada em projetos, e aí eu estava fazendo toda a avaliação da disciplina, e eu estava com dificuldade em como elaborar o meu feedback. Eu já estava dando feedback, mas eu não estava gostando. Aí eu fui lá, fiz toda uma descrição da minha disciplina, dei os comandos, fiz um prompt bem elaborado, e pedi para ele me dar, então, como eu poderia dar os feedbacks para essa turma, para esses grupos, né? E assim, ó, foi perfeito, me ajudou muito, me economizou muito tempo, porque depois eu só copiei o exemplo, o modelo que ele me deu, e aí eu fui trabalhando o modelo de acordo com a necessidade de cada grupo, os apontamentos de cada grupo. Então, eu gosto de falar que a inteligência artificial, ela traz muito tempo de vida para nós, ela nos auxilia muito. E quem não assistiu a aula da semana passada, eu recomendo ir lá no canal do YouTube assistir a aula que está lá gravada. Inclusive, quero convidar todos vocês aqui a curtirem, a seguirem, a assinarem o canal lá do YouTube, que toda semana a nossa aula acontece ao vivo aqui para professores, onde a gente também tem uma conversa, um bate-papo depois, e ela vai gravada lá no canal do YouTube. Então, para que possa assistir em outros momentos. Nós estamos falando hoje sobre inteligência artificial e eu quero que cada um de vocês imaginem aí nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Imagine que você está competindo com alguém que tem luz e internet. Quem tem mais chance nesse meio que nós estamos? Você que não tem luz, não tem internet, ou alguém que tem luz e que tem a internet? Você consegue se imaginar? Você consegue imaginar uma situação dessa? Quem vai ter mais chance mediante a luz e tecnologia, luz e internet? É a mesma coisa com a inteligência artificial. Quem vocês acham que vai ganhar nessa jogada do uso da inteligência artificial? E o Pedro Diamandis, ele diz uma frase que eu adaptei ela um pouquinho, porque ele fala voltado para o trabalho, mas eu adaptei ela. E a frase diz o seguinte: no futuro, então, no final desta década, haverá 2 tipos de professores. Os que estão utilizando totalmente a inteligência artificial e os que estarão... Façam as suas conclusões aí, tá? Porque a inteligência artificial, ela vem para somar. Ela permite que a gente faça uma melhor gestão do tempo, que a gente ganhe qualidade de vida, que a gente tenha mais tempo de vida, aumente muito a nossa produtividade. Ontem mesmo eu falei para vocês, né? Eu ia demorar muito mais tempo para criar um feedback que fosse realmente possibilitar, né, um bom desenvolvimento dos meus estudantes. Eu pedi para a inteligência artificial e ela me ajudou. Às vezes a gente fica horas e horas e mais horas gastando, produzindo uma aula, produzindo um conteúdo, tentando criar ou muitas vezes até inventar uma atividade diferente
E a gente não consegue. E a inteligência artificial, ela pode nos dar isso, né? Ela nos dá isso. E eu expliquei para vocês na semana passada também, né? Então, super recomendo que assistam aquela aula, porque ela acaba sendo uma continuação, né? A aula 1 da inteligência artificial. Falei de todos os benefícios que a inteligência artificial traz para a gente, que a gente realmente tem que utilizar ela, que ela nos ajuda e muito a desenvolver materiais, a desenvolver conteúdos, e nos dá muita qualidade de vida, porque em vez de a gente gastar 7, 8 horas produzindo uma aula, a gente consegue fazer uma aula em 20 segundos. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre os chatbots educacionais. O que são essas plataformas, né? É um modelo do ChatGPT, modelo do Bard, e tem tantos outros modelos que você trabalha no formato de chat, né? Literalmente, você vai fazer perguntas e vai te dar resposta. E eu quero que vocês imaginem que do outro lado do computador de vocês, quando vocês estão utilizando a inteligência artificial, do outro lado tem uma pessoa conversando com vocês. Mas é uma pessoa que é super, ultra, mega treinada. É uma pessoa que tem conhecimento de todo o conteúdo que tem disponível na internet e que ela consegue te passar esse conhecimento em qualquer língua. Então, por que não utilizar? E faz mais ou menos um mês que uma professora veio compartilhar comigo uma situação de que teve um menino que passou em 3º lugar em medicina, se eu não me engano, lá do interior do Ceará. E esse menino, ele não tinha acesso à internet, ele não tinha computador em casa e ele ia todos os dias para a biblioteca do município para falar, né, para estudar, para poder passar no vestibular. Ele passou em 3º, 4º lugar, ele ficou numa colocação muito boa. E aí essa professora veio argumentar comigo, assim, dizendo, olha, ainda é sentar horas bunda cadeira, né, de sentar, tem que estudar, não tem outra coisa que substitui o estudo. Eu concordo que sim, nós temos que estudar. Como que eu aprendi a lidar com inteligência artificial? Estudando, lendo, buscando, né? E funciona a mesma coisa no nosso dia a dia. E aí eu devolvi uma pergunta para essa professora. Agora, imagine se esse menino de 18 anos passou no vestibular em uma instituição pública, em 4º lugar, sem acesso full time à internet, sentado lendo livros que normalmente estão desatualizados. Imagine se esse menino tivesse acesso à internet, acesso à inteligência artificial, tivesse um computador na casa dele. Cara, esse menino é um gênio. Poderia ser potencializado milhares de vezes o conhecimento dele. E ele teria sofrido muito menos. Daqui a pouco, em vez de ele passar 10 horas, para ele passar 3 horas estudando, ia ser o suficiente. Então, é isso que a inteligência artificial traz para nós. E nós devemos utilizar essa ferramenta. Então, hoje a gente vai falar mais especificamente sobre estratégias de criar, então, os prompts para os chatbots educacionais, como, por exemplo, o ChatGPT, que é uma ferramenta que eu acredito que a maioria de vocês já utilizou essa ferramenta. Hoje em dia, nós temos duas principais que podem ser utilizadas. Eu vou falar para vocês especificamente do ChatGPT, que é a ferramenta que eu mais utilizo, né, falando em chat. Mas nós também temos o Bard, que é a inteligência artificial da Google. Ele funciona muito similar ao ChatGPT, só que quando a gente faz um comparativo entre um e outro, quase não dá para comparar. Porque o Bard, ele está anos-luz atrasado quando comparado ao ChatGPT. A única diferença, digamos assim, importantíssima que a gente tem entre os dois é que o Bard, ele tem acesso contínuo à internet, então é acesso full time. Então, todas as informações que ele traz para você são informações atualizadas, diferente do ChatGPT.
O ChatGPT, ele traz informações, pelo menos o 3.5, que é a versão gratuita, que não é a versão paga, ele traz informações até meados de setembro de 2021. A versão paga, que é a 4.0, são mais ou menos $20 mensais. Eu ainda não pago ela, mas eu pretendo pagar nos próximos meses, tá? É a inteligência artificial que ela já traz atualização full time. Inclusive, quando você digita, eu já experimentei o pago, obviamente. Quando você digita, às vezes ele aparece buscando informação, abrindo links, acessando. Então, ele já é full time. Talvez essa seja uma diferença importante entre os dois, mas, de qualquer forma, o ChatGPT ele continua sendo a melhor plataforma de inteligência artificial que nós temos. O ChatGPT ele tem aproximadamente 175 bilhões de parâmetros. Gente, é muita informação que ele tem. Tá? E eu quero que fique claro para vocês aqui que se nós estamos utilizando de forma gratuita o ChatGPT 3.5, significa que já existiu o ChatGPT 1, 2, tá? 2.5. Existem versões anteriores, inclusive nos Estados Unidos, as pessoas já utilizavam esse tipo de ferramenta há 4, 5 anos atrás, e só agora, final do ano passado, que chegou em massa aqui no Brasil essa ferramenta, tá? Metade do ano passado, talvez. Que chegou em massa e a gente começou a estar utilizando essa ferramenta porque ela ficou muito acessível. Mas lembrem-se, a inteligência artificial, ela surgiu ainda lá nos anos 50, tá? A primeira descrição inteligência artificial foi feita em 1954. Então, é muito tempo, só que ela não era acessível a nós, meros mortais. E como diz o Tony Robinson, para que a gente tenha boas respostas da inteligência artificial, nós precisamos fazer para elas boas perguntas. E é exatamente isso que eu vou ajudar vocês na aula de hoje, a fazer boas perguntas para a inteligência artificial. Mas nem tudo são flores quando a gente trata de inteligência artificial. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui que a inteligência artificial também tem o que a gente chama de bugs. São bugs mesmo, e é aí que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Nós temos 3 bugs principais da inteligência artificial. O primeiro delas é os dados que são até setembro de 2021, no caso da versão 3.5. Tá? É um bug, porque não são versões atualizadas. Se você pedir alguma coisa para a inteligência artificial do que está acontecendo agora, por exemplo, em Israel, ele não vai te trazer informação. 2, o segundo bug também importante é que a inteligência artificial ela é para texto. Tá? Ela é basicamente leitura e interpretação de texto, tá? E comandos de texto. Isso significa que ela não é boa em matemática. Tá, já teve contas simples que foram pedidas assim para o ChatGPT, por exemplo, e ele não soube responder. Tá? Então, a gente não tem que utilizar ela para voltado para a questão de cálculo, ferramenta. Não pense que se ele te dá uma resposta, aquela resposta vai estar correta, que a probabilidade maior é de estar errada. E outro bug importante é o que os experts, os engenheiros de inteligência artificial falam, que é a alucinação. Sim, alucinação. Parece meio doido, né? Mas é esse nome mesmo que é dado. É porque a inteligência artificial ela é capaz hoje de bugar as informações. Literalmente, ela pega várias informações e cria como se fosse uma informação dela. E aí ela vai te dar essa resposta. E é uma resposta que não tem pé nem cabeça, não tem sentido, ou ela vai inventar uma referência bibliográfica para você, por exemplo, vai inventar um texto. E aí que está o X da questão. Quando estamos falando de inteligência artificial e considerando esse tipo de situação, os bugs estão cada vez menores, tá, pessoal? Ele tinha mais bugs quando foi lançado. Hoje ele está cada vez menor, você pode confiar em mais de 90% das informações que a inteligência artificial te dá, tá? Mas isso faz um chamado de atenção para
obrigatoriamente, todos os indivíduos que utilizem a inteligência artificial devem conferir todos os dados que a inteligência artificial nos dá, né? Então, toda vez que a gente pede, que a gente dá um comando para ela, ela vai nos dar uma resposta, a gente obrigatoriamente tem que conferir. Por isso que o indivíduo que está sentado atrás do computador, atrás da ferramenta, mandando os comandos para a inteligência artificial, ele é muito importante. Não adianta você ir lá e pedir algo que você não tem conhecimento e pegar aquilo na íntegra, tá? Porque você tem grandes chances de fazer uma cagada, perdão da palavra, porque se você não sabe o que você está pedindo para ela, se você não tem conhecimento mínimo sobre aquilo, é melhor não pedir. Porque você tem que conferir aquilo, você tem que ler, faz sentido essa atividade? Faz sentido para mim esse plano de aula? Sim, a inteligência artificial te dá plano de aula pronto. Só que o professor que está atrás, que pediu aquela solução para inteligência artificial, ele precisa obrigatoriamente saber se realmente faz sentido aquele plano de aula, por exemplo. Por isso que fazer perguntas bem elaboradas, ter prompts inteligentes, o professor ter os seus prompts inteligentes é muito importante nessa caminhada, né? É muito importante. Então, nós temos que usar, nós devemos usar, mas o nosso papel é conferir esse material que ele produz, é olhar para aquilo, faz sentido, não faz, isso serve, isso não serve, isso não dá para usar. E aí, a gente tem dentro do comando que a gente cria, que são os prompts, que agora vocês já vão estar expert nessa parte, que é a principal parte do uso da inteligência artificial, tá? Vocês vão ter a clareza que quanto melhor vocês escreverem esse prompt, quanto melhor, mais qualidade tiver a pergunta de vocês, melhor vai ser a resposta. E vocês podem ir fazendo o que o Bruno, que é uma das pessoas que eu estou acompanhando agora sobre inteligência artificial, eu já vou passar para vocês aqui, ele fala que você pode ir tunando as informações. Não gostei disso, adiciona tal coisa, coloca tal informação, e aí você vai melhorando a resposta, e ele vai fazendo respostas cada vez mais inteligentes para você. Então, é muito importante que o professor que está criando, que está pedindo, que está dando aquele comando, tenha conhecimento daquilo, saiba o que é aquilo e confira, né? Tem coisas que não vai precisar você ir lá, folhear o livro e ver se está escrito naquele livro, porque você já é expert no seu assunto. E a inteligência artificial veio para potencializar, para te dar muitas horas, te dar qualidade de vida, né? Como eu falei, em vez de você gastar 10 horas, né, construindo um plano de aula, pede para a inteligência artificial construir para você, dê os comandos do que você quer, e aí depois você sente e analisa, que vai te tomar daqui a pouco 1 hora, em vez de tomar 10 horas. Então, uma das coisas mais importantes que nós temos da inteligência artificial, tá, é o comando que a gente dá para ela. É o método de busca. Então, todo professor, antes de saber qualquer coisa, eu gosto de dizer, além da inteligência artificial, ele obrigatoriamente tem que saber criar os seus comandos, tá? Que são o que eu tenho falado aqui desde o início da aula, os prompts, tá? Então, o que são prompts? São os comandos que você dá para os chatbots, tá? Então, como ChatGPT, como Bard, tá? Então, prompts é o comando, tá? E aqui eu tenho uma estratégia, uma metodologia de comando para vocês, que quem criou essa metodologia foi o Bruno Piscinini, e eu estudei várias metodologias de comando, e essa foi a metodologia que mais me agradou, porque ela, na verdade, facilitou muito a forma como eu comecei a entender os prompts, e por isso que eu estou compartilhando com vocês, tá? Então, ela vem de prompt, isso já facilita, porque a gente não precisa criar uma outra sigla na nossa cabeça, né? E o P vem de persona,
tá? E quando a gente fala de persona, quem que é a persona? Quem que é a tua persona, professor? É ser professor, então. A minha persona é, eu sou professora, mentora de professores. O roteiro, o que é o roteiro? É a ajuda que você precisa. O que você está precisando de ajuda nesse momento? Eu quero fazer uma aula X, ou eu vou dar uma aula Y, né? O objetivo da minha aula é que os alunos estejam atentos ou que desenvolvam a competência X e a competência Y, através do método, né? Tal, você quer fazer uma prova, você quer fazer uma metodologia ativa, você quer fazer uma aula mais flexível, enfim. E aí você vai colocar o método que você quer, tá? E o panorama é dizer o que você quer criar, para quem você está falando, né? Quem é o teu público? O meu público são estudantes de 7 a 12 anos, assim, assado. E o último, que é o ter que atunar. E aí você vai lapidando o que a inteligência artificial está te dando. Quanto mais simples for a tua pergunta para a inteligência artificial, mais simples vai ser a resposta dela. Então, professores, caprichem. Sejam expert em prompts. Quanto mais bem formado o teu texto de prompt, melhor é, porque você está treinando a inteligência artificial. É você que está dizendo para ela, o comando que eu estou te dando é esse, e eu quero receber tal coisa. Quem já me acompanha aqui no canal, aqui na comunidade Professor Z, que inclusive batemos mais de 500 professores do Brasil inteiro, isso me deixa muito alegre e feliz, tá? De saber que tem tanto professor extraordinário que está comigo nessa jornada de mudar a educação no Brasil, tá? Então, quando a gente utiliza essas ferramentas, vai facilitar muito. E aí, quando a gente dá o panorama aqui, então, quem já assiste, quem já me acompanha aqui, sabe que eu falo muito dos perfis de aprendizagem, dos tipos diferentes de inteligência que os nossos alunos têm. E vocês podem colocar aqui no panorama. Inclusive, depois eu já vou dar um exemplo para vocês. Olha, estudantes que têm diferentes perfis de aprendizagem, que são mais visuais, auditivos e sinestésicos. Ele vai buscar para esse tipo de panorama. E, professores, uma coisa bem importante que vocês têm que ter clareza é que a inteligência artificial, ela não serve somente para vocês buscarem, produzir aula, ela serve para a gente estudar também. Você quer estudar um livro do Paulo Freire, né? Você pode dar comando, você diz, eu sou uma professora, eu quero estudar tal livro, o meu objetivo é entender o que o livro diz, é um sumário, ter um resumo do livro, né? Me dê um resumo do livro X. Ele vai te dar um resumo para você estudar. Então, ele não serve só para a gente criar materiais, é para a gente estudar também. Eu quero estudar sobre finanças, eu quero estudar sobre tal conteúdo, sobre metodologia ativa. Se você der um prompt, um comando bem produzido, ele vai te dar uma resposta muito bem feita. Mas, se por via das dúvidas você não consegue criar o seu comando muito elaborado, tá? Fale sobre o problema. Fale sobre o problema que você tem nesse momento. Mande o problema para ele. Fala, olha, eu sou um professor de educação física, nesse momento eu estou sem criatividade, eu preciso dar uma aula tal para os alunos tal. Fale sobre o problema. Qual é o teu problema nesse momento? Tá? Eu preciso dar um feedback para um professor, sou gestora da minha escola, sou gestora do meu curso de graduação, pós-graduação, preciso dar um feedback. Fale o teu problema para ele, peça ajuda. Tem um professor assim, assado, nananã. Né? Mas cuidado, professores, não coloquem nomes, tá? Criem sempre, façam storytelling sem botar nome de pessoas, tá? E nem algo que caracterize muito o indivíduo. Isso porque todos os dados que a gente põe na inteligência artificial, eles ficam armazenados por 30 dias, tá? Então, não exponham ninguém, algum documento meio secreto de vocês, ou que vocês não querem compartilhar, não coloquem na inteligência artificial, tá?
todos os dados ficam armazenados por 30 dias. Isso entra dentro dos conflitos éticos da inteligência artificial, tá? Inclusive, essa é uma temática bem turbulenta sobre a inteligência artificial, justamente por causa dessa questão dos dados, dos conflitos éticos que a gente tem ao uso dessa ferramenta. Então, como é que a gente pode fazer, professores, tá? Aqui tem um exemplo para vocês de um prompt, certo? Olha só. Eu sou uma professora da disciplina tal, de uma escola pública, meus alunos têm tal idade, gostam de tal ferramenta. Por quê? Se você, professor, aplicou o ciclo de solução de aprendizagem, com certeza você já analisou quem é o teu aluno. E você tem uma ideia do que aquela turma tem mais afinidade. Se eles gostam de metodologias mais tradicionais, se eles gostam de metodologias mais ativas. Né? Você escreve lá, o objetivo da minha aula é fazer tal atividade através da metodologia tal. Daqui a pouco você quer uma metodologia ativa, daqui a pouco você quer uma metodologia X que você, dentro dos seus estudos, você tem expertise, através do método tal, em um ambiente específico. Por quê? Lembra-se que, quando eu falo de inovação pedagógica, inovar pedagogicamente não significa que a aula tem que ser dentro de uma sala de aula. Tá? As nossas aulas, a educação do futuro pede por sala de aula flexível. Um dia na sala, outro dia no parque, outro dia na biblioteca, e você pode colocar aqui. E aí você vai dar comandos importantes para ele. Assuma de professor, tá? Até aqui ficou professores, e faça uma atividade para atender os diferentes perfis de aprendizagem de estudantes de 7 a 10 anos, por exemplo. Vejam que eu dei um contexto para a inteligência artificial. E quando eu dou um contexto para a inteligência artificial, ela vai te dar respostas mais claras e objetivas. Tá? Isso serve para toda e qualquer atividade. Na aula número 1, eu mostrei para vocês sobre inteligência artificial, eu mostrei para vocês que nós podemos criar questões com respostas, usando a inteligência artificial. Você dá o contexto da tua disciplina, você mostra, né, você diz para a inteligência artificial o que você já trabalhou e você pede as perguntas com as respostas. Né? Então, vejam que a inteligência artificial é uma solução inovadora de ensino e aprendizagem. Os nossos alunos já estão usando inteligência artificial, inclusive os menores. Nós temos que ser mais expert do que esses alunos e colocar em prática a inteligência artificial. Então, esse aqui, professores, é um modelo muito ainda subjetivo de prompts, mas vejam que não dá para ir para o chat GPT e falar, eu quero uma aula de tal coisa com metodologia ativa. Não dá. Tá? Você pode pedir, inclusive, para ele construir uma aula em slides. Tá? Você pede, eu vou dar uma aula X, você vai dar toda a ementa daquela disciplina ou daquela aula, qual é o fluxo daquela aula, e você pede para ele te dar slides. Aí depois você vai lá para o Google Apresentações, adiciona um plugin, uma extensão que é slides pela inteligência artificial, slide aí, e ele vai construir, você coloca o texto gerado pelo ChatGPT e ele cria todas as suas aulas, né, no modelo de PowerPoint, também, né, que é pelo Google Apresentações, assim como tem outros aplicativos. Então, esse é um modelo de prompts, e hoje a ideia é realmente que vocês olhem para isso e percebam que o prompt ele é algo que tem que ser inteligente. E aí vejam, professores, que se você não domina o conteúdo, você não consegue obter respostas claras com a inteligência artificial. Por isso que o professor tem que ser detentor, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar ela aqui. O professor, que é o detentor do conhecimento, ele tem a expertise para construir um prompt inteligente de acordo com essa metodologia aqui, que é a mais fácil que tem para vocês entenderem, tá?
vai ajudar vocês, vai economizar muito tempo de vida. E sem conhecimento não tem como você pedir, dar um comando inteligente para a inteligência artificial. Tá? Então, esse é um exemplo de prompts. Eu tenho muitos prompts específicos meus que eu já criei, que são excelentes e que eu quero compartilhar com vocês também na minha Masterclass. Outro exemplo que você pode dar para tunar o teu prompt, o teu comando, e aqui entra em você ir melhorando a resposta da inteligência artificial, é dizer para ele, atue como um professor e me dê a melhor metodologia. Atue como um professor e faça um plano de aula, e faça uma aula X, no formato de slide, no formato de Word, no formato de Excel, no formato de PDF. Atue como um diretor pedagógico e faça uma reunião com tais tópicos, ou, sei lá, uma ata, enfim. Estou inventando aqui, professores, para vocês entenderem que o como de tunar de você deixar mais específico essa resposta você dá esses comandos, ou um exemplo que talvez seja o mais comum que vocês veem por aí a suma de copywriter, o pessoal que do marketing utiliza muito, mas nós vamos usar assim, atue como um professor, utilize uma linguagem humanizada e faça um plano de aula para turmas de tal e tal e tal, da disciplina tal, com o objetivo tal, no formato de, e aí você coloca o formato de tabela, ele te dá em plano de aulas em formato, o formato que você pedir, ele vai te dar. Ele vai te dar, só que você tem que dizer, se você não diz o formato, ele não te diz, ele não vai fazer, ele vai fazer um texto colhido. Então, esses comos que são importantes para um prompt inteligente. Certo, professores? Então, estratégias assim, iluminadas para vocês, que vocês pegam essas estratégias e possam utilizar no dia a dia de vocês. E hoje eu quero dar aqui um insight de uma ferramenta poderosa para nós professores, tá? Que é essa ferramenta de inteligência artificial, que é a Consensus, tá? É uma ferramenta de opinião científica. Como é que ela funciona? Você dá o comando para ela e ela vai te trazer artigos científicos disponíveis na internet sobre o que você deseja. Um exemplo, inteligência artificial pode ser usada na educação, ele vai trazer, tá, artigos científicos. Eu vou abrir ela rapidinho aqui para vocês verem a cara dessa ferramenta que eu não mostrei na aula passada, que foi a aula que eu falei mais de ferramentas, né? Muito bem. Essa aqui é a página, tá? Que vocês vão ver. É muito importante que vocês... você vai criar a tua conta aqui, mas ele não é obrigatório a conta, tá? Olha aqui, ó. Uso da inteligência artificial, vou deixar só na educação. Você vai dar um Enter, tá? Se você cria a tua conta, tá? Que ele não está logado na minha agora, ele vai te dar, ele fica armazenando as tuas buscas, tá? Então, aqui, ó, ele te dá artigos científicos, mas vejam que aqui ele está com artigos antigos, né? Então, aqui você pode incluir filtros e colocar que eu quero só artigo de 2023, vou aplicar o filtro, tá? Artigos de 2023 sobre o uso da inteligência artificial na educação, tá? Olha aqui, ó. A inteligência artificial como modelo para melhorar a performance dos estudantes. Ó, aqui tem uma revisão sistemática, 2023. Aí você pode clicar nele, tá? Ele já abre essa outra base aqui e você pode ir para o artigo. Tá? Se você clicar
nele aqui, ó, revisão sistemática, ler mais, ele vai abrir uma outra página agora, tá? E aí ele vai abrir a página do artigo científico. Às vezes ele já aparece o PDF, ó, você pode vir aqui em texto completo também, ó. Eu até vou compartilhar, ele tá abrindo aqui. Vou compartilhar. Esse é acho que é em russo. Ó, tá aqui, ó, o texto completo, tá? Mas aí depois esse é o original, né? Da onde ele foi publicado, tá? Mas você consegue aqui já ter ou ir buscar, né? Daí tu pode tirar daqui e ir buscar no Google, tá? O artigo, tá? Então vejam que assim, ó, é uma baita solução para nós professores, que a grande maioria das vezes precisamos buscar ferramentas, tá? Que nos ajude. E, de modo geral, ó, esse outro aqui, ó, já vou abrir para vocês aqui, com metodologia. Às vezes tu precisa de um artigo, ó, ele abriu o artigo científico completo aqui para mim. Ó, abriu o artigo aqui direto já para mim. Por que passar dias e dias, horas e horas buscando, se você pode vir aqui nessa ferramenta, tá? E dizer para ele te dar, você dá o comando e ele vai te dar a resposta com todos os artigos, tudo o que está na internet, tá? Dando o teu comando específico. E aí tu vai olhando e observando, isso cabe, isso não cabe, isso serve, isso não serve, né? Que esse é o ponto principal da sabedoria e conhecimento que o professor tem que ter, né? Esse é o ponto principal. E aí nós entramos, então, nos desafios do uso da inteligência artificial, que entra a questão de ética, a dependência da tecnologia. Tá? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo das secretárias municipais de educação que me procuram. Elas falam, mas a gente fica preocupado de o professor ficar dependente 100% do tempo da tecnologia. Tá? Mas eu gosto de dizer que o professor pode pedir toda vez para a tecnologia, só que se ele não sabe, se ele não tem treinamento extra, ele vai ficar sempre pedindo a mesma coisa. Então, se ele não evolui, se ele não sobe degraus de conhecimento, se ele não tem formação sobre metodologias de ensino, sobre inovação pedagógica, como é que esse professor vai pedir para a inteligência artificial te dar uma metodologia diferente? Então, nada exclui ter formação continuada de professores, nada exclui vocês estarem vindo toda segunda-feira aqui para a aula, que eu trago diferentes ferramentas para vocês. Por quê? Se você não tem esse conhecimento base, você não consegue, né, fazer busca, dar os comandos para inteligência artificial. Eu vejo a inteligência artificial como uma grande oportunidade na nossa carreira, na nossa caminhada, tá, quanto professor, porque realmente a gente ganha tempo de vida, a gente ganha qualidade de vida, a gente fica mais criativo, a gente aumenta muito a nossa produtividade e, o que é mais importante, para a educação do futuro, a gente consegue inovar em sala de aula, a gente consegue personalizar o processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, assim, professores, é algo extraordinário. Assim, não economizem em aprender sobre inteligência artificial. Tá? Não economizem em aprender sobre. Quanto mais a gente aprender, melhor a gente vai ficando com essa ferramenta e mais ela vai nos ajudando e vai fazendo que nós possamos subir de nível. E eu li uma frase que eu coloquei aqui porque ela me marcou muito. Não é a inteligência artificial que vai substituir as pessoas. São as pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial que vão substituir as que não sabem. Tá? Isso, para mim, é a maior clareza de quando a gente vê, né, quando a gente olha para uma tecnologia que está chegando. Tá? Ou a gente aprende e a gente sabe lidar com ela, fazendo o que vocês estão fazendo aqui nessa aula de hoje, tá? Que é aprendendo sobre inteligência artificial. Tá? Porque quem não vai saber mexer com inteligência artificial vai estar ultrapassado. Tá? Vai estar
ultrapassado. E agora, eu quero convidar vocês, de uma forma muito especial, para entrarem, professores, para a fila de espera da minha Masterclass. Vai ser uma Masterclass que eu vou passar tudo o que tem de melhor para professores de inteligência artificial. Tá? É uma lista de espera, é um Google Formulários, tá? Não significa que obrigatoriamente você vai ter que participar, tá? Eu vou te mandar o convite de uma forma especial, vai ser dia 28/11, ao vivo pelo Meet. Serão 2 horas que eu vou compartilhar, assim, tudo que tem de melhor para professor. E também vou dar de presente para quem comprar essa Masterclass, quando eu fizer o lançamento, quando eu abrir o carinho de compras, eu vou dar todos os meus prompts para você adaptar, tá? Como um presente para vocês, porque eu levei muito tempo produzindo os meus prompts e agora eu quero te dar isso como uma forma, né, de retribuir todo o meu conhecimento para você estar comigo também nessa Masterclass. Então, entre para a fila de espera, eu não tenho dúvida que vai ser algo extraordinário. E a minha frase clássica, nunca esqueçam, a magia está dentro de você. Nunca esqueça disso. A magia está dentro de você. A magia começa com você. A transformação no mundo começa com cada um de nós. Nunca esqueçam disso. Meu muito obrigada a cada uma de vocês que estão aqui, cada uma. Agora, então, a gente vai abrir para conversar, como a gente faz em todos os momentos, né? Que a gente conversa um pouquinho. Eu abro aqui, então a gente tem um tempo ainda para conversar, bater um papo, que eu acho que esse é o mais legal da nossa comunidade aqui, porque no ao vivo a gente sempre consegue conversar um pouquinho. Eu vou abrir o chat aqui para ver que eu vi que subiu algumas perguntas. Antônia, coloca o nome das ferramentas digitais que você citou. Antônia, se você não está ainda na comunidade Professor Z, tá? Depois eu coloco todas as ferramentas lá, inclusive da aula passada, tá? Eu vou colocar absolutamente todas as ferramentas lá na comunidade Professor Z, daí é só tu clicar no link e já vai direto. Tá? Então, fique muito tranquila que eu vou fazer isso. Professores, fiquem à vontade. Pediram para colocar o link da comunidade. Eu vou colocar aqui, só deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. A Marina colocou isso, precisa conferir mesmo, fazer com perguntas bem elaboradas, isso mesmo. Marina, tem uma coisa bem importante aqui, Luciene, já passo para ti, tá? Temos textos sem referências, não sabemos de onde foram tirados. Isso aqui é bem importante e foi uma excelente pergunta, tá, Marina? O que acontece? Todo texto produzido pela inteligência artificial, ele é autoral da inteligência artificial. Por quê? Ela não pega de um lugar específico. Tá? Ela faz a junção de milhares de algoritmos para criar aquele texto para você. Então, mesmo que você digite 1000 vezes coisas referentes àquilo, tá? Ele vai te trazer textos diferentes. Só que nós sempre precisamos buscar referências, né? Por exemplo, uma situação que o ChatGPT sempre nos dá referência é quando a gente pede passo a passo de uma aula prática, por exemplo, para quem é professor de ciências, para quem é professor de ensino superior que precisa fazer aula prática. Se você pede um protocolo de uma aula prática e você pede de onde você tirou esse protocolo, normalmente ele te dá a referência. E como a grande massa de informação é em inglês, sempre as referências são em inglês. Mas tem que ter muito cuidado mesmo. Por isso que, quanto melhor o prompt, quanto mais inteligente for esse prompt, melhor você vai ter respostas ali. Luciene, fique à vontade. Muito prazer, Beatriz, e prazer a todos, tá? Eu sou professora de uma escola estadual no interior de São Paulo e a maioria das crianças são carentes, né? Então, e são assim, eu queria criar um sistema de aula, eles gostam de tecnologia, celular, você poderia me dar algum conselho
para que eu possa criar uma aula dinâmica voltada para a inteligência artificial no celular, junto com eles? Tá. Qual é a aula que você dá, prof? Ou você dá Olha, várias? olha, nesse momento eu estou dando eu sou da Nova Tech de São Paulo, estou dando curso de profissionalizante para eles. Ah, curso Do ensino profissionalizante. médio, do ensino médio do estado de São Paulo. Tá, legal. E eles vão com o celular para aula? Muito, eles são muito ligados a celular. Eu queria assim poder ter um programa que eu pudesse colocar eles para fazer uma atividade. Por exemplo, agora eu estou falando sobre economia, né? Eu quero colocar para eles elaborar um projeto de economia sustentável num sistema. Tá. Usa o chat GPT, prof. Posso, né? Dê os conceitos para eles do que você precisa, dê o objetivo do teu projeto e dê os comandos para os alunos. Digamos assim, o que precisa, o que você quer ver no projeto deles, né? Uhum. E aí ensine eles a mexer. Fala, olha, pessoal, o ChatGPT é uma ferramenta muito boa. Se você não assistiu a aula antes, que eu fiz na semana passada, Luciene, assista a aula, porque aí ali eu ensino mais coisas também. Você diga para você dá os comandos para os alunos e vocês falam, vocês vão fazer esse projeto usando inteligência artificial. Feito isso, aí você dá todos os comandos, acompanha, aí você vai pegar aquele projeto e vai dizer, agora vocês têm que analisar e me dizer se faz sentido, se não faz sentido, se vocês aplicariam, não aplicariam. Depois disso ainda, você faz aí uma rodada até de conscientização deles, né? Porque mostrar para eles que não é só pegar e copiar e colar. E você pode dizer, aí a turma vai começar a apresentar, né? Aí você começa a fazer pergunta. Ah, mas por que isso? Vocês avaliaram essa situação? Dê tempo para eles, né? Criou ali no ChatGPT, dê tempo para eles avaliarem aquele percurso do projeto. E aí, depois, você começa a interrogar esses alunos para eles entenderem que não é só copia e cola, que não é só ir lá e joga qualquer coisa, para eles se conscientizarem, tá, que eles podem usar, mas eles têm que usar de uma forma muito consciente. Que se eles não têm os comandos, eles vão ter respostas muito curtas, né? E aí crie nesse sentido. Ah, mas esse projeto, ele é um projeto aplicável? Faça esse tipo de pergunta para eles. E mostre para eles que nada adianta eles criarem um mega projeto se considerando que eles são alunos de ensino médio, eles não vão conseguir aplicar. É por isso que é importante eles analisarem o que a inteligência artificial criou. Eu acho que essa é a melhor ferramenta que você pode usar, tá? Utilizar o ChatGPT, fazer eles mexerem, tá? Tá, obrigada. Respondi você. Qualquer coisa você pode, tem o meu contato ali no WhatsApp, sou eu que respondo na comunidade. Coloquei aqui a comunidade para vocês aqui no chat, entrem para a comunidade, tá? A Sionise me perguntou, na sua experiência, prof, qual ferramenta você achou melhor, ChatGPT ou Bard? GPT, sem dúvida, tá? Eu confesso para vocês que eu quase nunca uso Bard, tá? O Bard, isso que eu tenho todas as formações do Google, eu tenho a certificação no V1, 2, trainer, eu não uso. Ele é muito, sinto muito, mas pessoal, ele é muito atrasado. Muito atrasado. Tá? Tem uma coisa que eu gosto do Bard, tá? Que, por exemplo, às vezes você tem alguma neurodivergência em sala de aula, você tem alunos com dificuldades visuais e você precisa fazer o descritivo de uma imagem. Aí você consegue subir a imagem direto no ChatGPT, deixa eu abrir no Bard, e ele... Deixa eu abrir aqui para vocês verem. E aí o Bard, ele cria a legenda da foto. Tipo, ele lê aquela foto e ele te dá uma legenda do que tem na foto. Isso é bom. Tá? Dá para fazer com o ChatGPT também. Já sei que dá, mas ele é um pouquinho mais complexo. Aqui é mais fácil. Você só vem aqui, ó. Digamos que você quer, né, ver para uma figura, quer apresentar uma figura para a turma e tem algum aluno, tem que ser personalizado, porque tem aluno em alguma situação, dificuldade visual, tudo mais, né? Aí você só vem aqui, ó, subir imagens,
tá? Ele vai... Você sobe a imagem e você dá o comando daí para ele. Né? Vou dar um exemplo aqui, uma imagem aqui, ó. Vai subir a imagem, ó. Digite a pergunta ou o comando. Aí você pede para ele ler a figura, né? E fazer a descrição do que tem naquela figura. O Bard é mais fácil nessa situação. Tá? Então, é uma possibilidade bem legal. Para isso. Profs, fiquem à vontade. Então, assim, eu acho que tem coisas diferentes entre um e outro, mas eu uso o ChatGPT, posso dizer que 99%, 98%, 99% das vezes é ChatGPT. O Bard, como eu falei, a diferença principal dele é porque ele tem ligação contínua à internet, né? Quem manda é o Google, a gente sabe disso, né? E essa questão das figuras, das imagens, que é fácil de fazer, na verdade, é por comodidade, né? É muito fácil de você subir ali e pedir a descrição da imagem. Ana-Li, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, Beatriz. Muito grata aí pela sua explanação, ficou bem, assim, a gente entendeu bem e eu estou, assim, maravilhada com tudo que estou ouvindo e aprendendo aqui contigo. Agradeço. Uma pergunta que me veio na cabeça agora, quando você estava falando da relação aí das referências, né, que a inteligência artificial às vezes oferece, às vezes não, enfim. Vamos supor, né, uma suposição assim, que eu esteja escrevendo um texto e eu preciso de ideia, vamos supor, naquele momento ali, algum pedaço de algum conteúdo, eu não tenho ideia do que pôr. Eu vou lá, né, no chat e digito lá, dou um comando, né, para que ele me dê algumas ideias. Aí ele vai, de repente, me dar algumas ideias e vai produzir um pequeno texto, não sei, um parágrafo, alguma coisa ele vai me dar. Isso que ele fez, né, esse pequeno texto, essa frase que ele produziu, que é produção da inteligência artificial, eu vou usar um texto meu. Eu tenho que referenciar ou eu já pego para mim aqui? Eu fiquei nessa dúvida agora. Então, tá, é uma dúvida de todo mundo. Tá? Eu também tenho ainda muito essa dúvida, não está muito clara para mim o que é o ideal fazer. Mas qual é a orientação que eu tenho visto que parece ser a melhor? Se você pegou o texto na íntegra da inteligência artificial, só copiou e colou, que você escreva que foi criado, que você criou utilizando a inteligência artificial. Tipo, texto gerado pela inteligência artificial. Essa seria a melhor coisa a ser feita. Eu confesso para vocês que quando eu vou produzir algo que é bem científico, tipo, faz 2 semanas eu finalizei um livro utilizando a inteligência artificial, mas eu pedi ideias, ele me deu as ideias e falei, é realmente isso que eu queria. E aí eu construí o que eu queria na finalização daquele capítulo de livro baseado no que a inteligência artificial me deu, mas eu não copiei e colei. E aí eu referenciei, porque aí eu fui buscar de algumas referências, porque ele me deu a ideia. Eu confesso que eu, como professora até de pós-graduação, né, ensino superior, eu não veria com bons olhos ler um resumo, por exemplo, assim, escrito texto gerado pela inteligência artificial. Tá? Porque eu não sei se a pessoa revisou, eu não sei se a pessoa pegou na íntegra e colou. Agora, quando você pega o teu senso crítico, olha para aquilo, complementa, tira coisas, coloca coisas, aí ok. Não sei se eu te respondi, tá? Mas ainda é uma incógnita, não se tem uma resposta 100%. A melhor coisa é essa, se tu pegar na íntegra, texto gerado pela inteligência artificial, com comandos e tal. Entendi, não, com certeza. Eu, às vezes, preciso de algumas ideias, né, e vou lá e faço isso que você faz também. Eu vejo a ideia que ele me deu e vou escrever a partir daquilo. Quando tem referência, eu também vou atrás da referência que disse, né, aquela situação e faço a referência. Mas o fato é que, às vezes, a gente encontra alunos, né,
Sim. Pegando textos prontos aí da internet, pela inteligência artificial. Nós, professores, a não ser que a gente digite tudo na internet para a gente ver se ele procurou, né? Ou se ele copiou. Mas fica bem complicado daí da gente dizer, né, alguma coisa nesse sentido, a partir de trabalhos que eles, às vezes, né, não vou dizer assim que sempre acontece, mas sempre tem uma outra situação que traz um texto mais... Tem alguns apontamentos que eu vou te dizer a respeito disso que tu vai... Eu imagino que todos vão concordar comigo, tá? Primeiro, quando o professor sabe mexer com a inteligência artificial e quando ele lida com a inteligência artificial e ele fala para o aluno, eu fiz isso, eu usei inteligência artificial, eu uso, o aluno já sabe, opa, o professor meu sabe. Ele já fica ligado. Tá? Primeira coisa. Segundo, quando o aluno copia e cola da íntegra a inteligência artificial e te entrega, é perceptível, porque a inteligência artificial, ela fala palavras que o teu aluno nunca fala, ela escreveu uma coisa que tu fala, peraí, será que esse aluno teria capacidade para fazer isso? Sabe? E aí o professor pode até fazer perguntas para o aluno, sabe? Pedir alguma coisa, uma informação adicional, até falar para ele, ó, texto gerado pela inteligência artificial. E hoje tem sites que você pode até tirar foto, seu aluno, digamos que ele copiou e transcreveu, né? Você pode tirar fotos e jogar nesses sites, que eles são sites que eles verificam se foi feito pela inteligência artificial. Tá? Então, é possível também... Sabe como antigamente tinha? Antigamente não, tem ainda aquele site para verificar plágio? Tá? Esses sites fazem exatamente isso. Tá? Você tira foto, ou senão você pega o documento, anexa, ele olha e ele te diz se é inteligência artificial ou não. Tranquilo, eu já utilizei alguns nesse sentido, mas eu digo assim, hipoteticamente, né, porque a gente está aí vivendo numa era que as coisas estão sendo muito facilitadas em alguns aspectos, né? A gente tem que também saber lidar com isso. Claro, com certeza. E assim, prof, daqui a pouco, dependendo, tu vai dar um trabalho, tu já diz para os alunos, se eu identificar a inteligência artificial, vai perder um ponto. Coloca como item avaliativo. Tá? Perfeito, se for identificado, que daí o aluno já sabe que se ele gerar pela inteligência artificial, ele pelo menos vai ter que, né, ajustar. E aí tu diz que se tu identificar, tu vai pôr nas plataformas que verificam se é inteligência artificial. E aí o aluno sabe. Bom dia. Bom dia, Crislane. Eu trabalho com turma do 6º, 7º, 8º e 9º. Só que 8º e 9º eu trabalho um novo componente que é socioemocional. Uhum. E, assim, eu até coloquei no chat aqui, eu fiz assim, criei o texto, né? Usando a minha criatividade com foco naquilo que eu almejo hoje, né? Hoje à tarde eu vou ter um encontro com eles e amanhã eles irão realizar a prova do SAEB. Eu queria ter um encontro, como eu sou professora de socioemocional, não quero passar esse momento em branco, né? Uhum. E eu digitei aqui um teste. Enquanto você estava falando, eu fui lá no chat GPT e digitei um pequeno texto. Isso eu acredito, assim, na minha visão, acredito que é muito você personalizar, né? O seu papel de educadora, porque cada um tem um perfil e cada um tem uma essência para compartilhar com os outros. Perfeito. É único, né? Então, assim, a maneira que você recebe, por exemplo, eu recebi uma dinâmica para trabalhar com eles. A partir dali, é isso que eu quero compartilhar, que eu faço, né? Eu vou personalizar de acordo com o meu público. Isso aí. Tá entendendo? Então, assim, nunca é uma coisa assim, uma fórmula. A hora que eu sou de exatas, eu sou professora de matemática e formada em física também. Mas com esse novo componente, veio me sensibilizar cada dia mais, assim, em relação a nós, professores, ser mais leve, a passar para os nossos alunos, que eles irão sempre colocar a identidade deles. Para poder
sempre, no meu caso, nas competências que eu vou abordar hoje, autoconfiança, né? Eles precisam, de acordo com o que eles receberam durante esses meses anteriores, eles acreditar neles e fazer o seu melhor, né? Sim. Então, assim, é isso que eu queria compartilhar. E é treino, né? Isso aí. Cada texto, você vai... No caso que eu sou de exatas, eu tenho um pouco de dificuldade, mas é um desafio para mim, né? Então, eu estou me soltando mais, fazendo mais leituras do que eu gosto, de artigo, de textos, e a gente vai se desafiando a cada dia. Eu acredito que é nesse caminho. A gente vai personalizando nossas aulas, né? Exatamente. O negócio é você olhar e personalizar. Então, é bem bacana mesmo. Parabéns, Crislaine, para já ter colocado em prática. A Beatriz Coutinho pediu as ferramentas. Eu já vou colocar lá daqui uns 20 minutinhos, eu já coloco lá na comunidade Professores, e aí é mais fácil para vocês. A Sionise colocou aqui que não assistiu a aula, gosta bastante, que tem um banco de dados de várias disponíveis, que é a There is an AI, tá? Que é um site que ele busca inteligência artificial, tá? Tem o Futures Told, eu até vou pôr aqui. Eu gosto mais, tá? Ele também é uma ferramenta de inteligência artificial que busca outras inteligências artificiais. Eu acho que esse Future Toads, ele é mais simples do que esse outro. E é isso aí. Tu vai neles para ver o que tem de novidade, para criar jogos, para ler coisas, para buscar coisas, tá? É bem legal. Eu até coloquei aqui, que depois eu vou colocar lá, porque eu já tenho uma lista. Aí eu só copio e jogo lá na comunidade com todos os links para vocês acessarem. Daí fica bem fácil para vocês. E aí vocês conseguem salvar nos seus computadores e também fica salvo no WhatsApp, porque aqui depois a gente perde o chat, né? Ele gera para mim o chat, mas vocês acabam perdendo o chat. Então, esses dois são duas plataformas bem legais. Eu não uso o primeiro muito, tá? Eu gosto de usar esse Futures Told, que ele é mais fácil de mexer. Eu tenho essa impressão. Tá? Ele é um pouco mais... Tu consegue ser mais objetivo com ele. Profs, mais dúvidas, mais perguntas? Isso aí, Cristina. Eu vou colocar depois ali na comunidade também. Muito bem. Vou mandar o link da comunidade da Masterclass. A Masterclass vai ser algo assim que eu já estou estudando, já faz uns 2 meses aí, só inteligência artificial para professores, e aí vai ser muita estratégia. Tem coisas que vocês já viram nas aulas, obviamente, né? Mas, porque não tem como você construir, por exemplo, algo sem ter um prompt, por exemplo, né? Mas... realmente vai ser uma aula muito especial essa Masterclass. Vai ser realmente o que tem de melhor da inteligência artificial para professores e as minhas estratégias que eu venho utilizando sendo entregue em soluções para vocês, tá? Que é só pegar, colar, adaptar, não precisa... como é que eu vou criar o meu prompt? Não, eu vou te dar prompt pronto já, tá? Professores, encerrando o nosso tempo de aula, então, fiquem bem, muito obrigada por estarem aqui. Segunda-feira, às 10 horas, temos mais uma aula sobre inteligência artificial, que eu vou trazer outros conteúdos de inteligência artificial para vocês, tá? Fiquem bem e um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. De nada.